Tainá, muitíssimo obrigado por ter aceitado meu convite para essa entrevista. Essa entrevista se insere numa série que está associada à pesquisa que eu estou conduzindo na Cátedra Patrícia Scioli sobre segurança pública, concepções policiais sobre justiça e o veto aos direitos humanos. E eu estou, então, muito interessado na cultura policial, nas culturas policiais, particularmente nessas concepções sobre justiça, e na violência policial, que é a sua tradução prática, digamos assim, é uma delas, né? É o foco das nossas preocupações. E eu, então, estou muito feliz que você tenha aceito, é uma alegria ter você aqui. E para nosso registro, Tainá Alvarenga é coordenadora do eixo Direito à Segurança Pública da Rede da Maré, é pesquisadora, minha colega da Cátedra Patrícia Scioli, do Colégio Brasileiro de Altos Estudos, da UFRJ, e é doutoranda em Serviço Social da UFRJ. Tainá, é, como é que você definiria o que é que caracterizaria a violência policial? Porque a gente usa muito frequentemente essa categoria, mas eu imagino que ela tenha vários modos de se expressar, de se realizar. Como é que você descreveria ou definiria a violência policial? Boa tarde. Eu vou deixar. Acho que está dando eco, tá? Eu vou desligar a minha parte aqui, mas não está, não. Tá. Eu vou definir a partir dessa experiência. Então, agradecer aqui o contato e para a gente ir trocando a partir dessa experiência muito emblemática, né, do acompanhamento in loco que nós fazemos pelo trabalho do Eixo Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça da Rede da Maré, e a partir também dessa experiência individual, né, desse lugar do meu corpo pela cidade, pelos territórios por onde já trabalhei. Acho que tem esse lugar da violência policial se insere a partir de uma falta de percepção deles enquanto agentes que poderiam ser servidores defensores de um direito básico, né, como o direito à segurança pública. Então, acho que inexiste essa percepção e compreensão desses profissionais sobre que eles são agentes da concretização desse direito nos territórios, no fazer profissional deles. Tem uma discrepância, sobretudo quando essa ação se insere num território de favela, como a Maré, e muito concretamente, essa falta de percepção e direcionamento do que seria um agente para conduzir, né, a efetivação de um direito e as suas ações serem possíveis para isso, né? A gente monta um projeto e as nossas ações e atividades são para chegar a um objetivo final, né, ali, para pensar os resultados, os impactos. Então, tem esse distanciamento do fazer profissional deles, e, assim, muito concretamente, um padrão que já se repete há décadas, e os novos profissionais também vão repetindo. Então, essa violência se insere muito no lugar fazendo hierarquizações, né, das violências, que vão desde a violência verbal, a violência psicológica, as violências que a gente vê como degradantes, né, da humanidade do outro, como a violação, a execução, a tortura com violência, né, a partir de ameaça. Então, nas últimas operações, a gente vem acompanhando operações mais silenciosas, sem um confronto bélico ali entre os grupos armados e os agentes de segurança, mas, ao mesmo tempo,
a repetição de um padrão de violação, que é a violação a domicílio. Então, uma violência que eu leio como esdrúxula, porque o que faz um agente de segurança? Invadir uma casa, roubar itens básicos, como desde a airfry, como um pote de alho, que é o que foi narrado agora no nosso último relatório, que impulsiona a denúncia dos 10 policiais militares, é a partir de um relatório que consolidamos da operação do dia 10 de janeiro, em que os agentes violam uma casa, fazem suas necessidades no banheiro da casa do morador, violam o cofre de um morador, utiliza seus itens básicos, imóveis, né, sofás, sentam no sofá para ver TV, rouba o dinheiro, faz diversas ações de violações a partir da abertura ilegal da porta de um domicílio. Então, a partir da abertura da porta de um domicílio, tem uma fila de violações das mais básicas às mais esdrúxulas, como em outros acontecimentos, que é violar uma casa, ameaçar uma mãe, comer o iogurte das crianças, né? Fazer suas necessidades nos móveis de uma casa, no chão da casa. Então, são relatos, professor Luiz, que a gente vem mobilizando há muitos anos, há muitas décadas. Então, a gente está monitorando esse trabalho há 10 anos, mas os moradores de favela enfrentam isso há décadas. E só agora, por causa do uso das câmeras corporais, parece que tudo que a sociedade civil sempre falou, agora tem a materialidade. Então... Porque, perdão, Tainá, foram filmados alguns desses atos? Foram filmados pelas câmeras corporais dos policiais que aparecem na TV. A gente não teve acesso às filmagens na íntegra. Mas, por exemplo, essa operação do dia 10 de janeiro de 2025 foi uma operação que não teve letalidade, mas os moradores procuraram o trabalho da Rede da Maré para denunciar a invasão a domicílio. Em visita às casas, a gente reparou itens quebrados, móveis quebrados, o uso do banheiro para as necessidades, né, fisiológica dos policiais. Então, tudo isso a gente monitorou. E dentro desse lugar, o MP toma conhecimento a partir da câmara corporal. Então, se não tivesse a câmara corporal, esse relato do nosso relatório não seria mobilizado para uma denúncia, porque a gente faz isso há 10 anos. Mas você acha que foram filmados esses atos? Os Não atos foram? dos excrementos, não. Mas os atos dele sentado nos móveis, vendo TV, falando conversas aleatórias que nada tem a ver com o fazer profissional de um servidor público, foi monitorado e aparece nas reportagens que se seguiram, né, entre abril, final de março e abril, que foi... Tainá, se você me permite, desculpe interrompê-la, Nada, pode eu, interromper sempre. não, eu procuro evitar porque é tão importante o que você está dizendo e eu posso atrapalhar a sequência, Não, não. e a sua memória, mas isso é tão importante porque é muito frequente que a gente reduza a violência àquilo que é mais ostensivo, né? Que é mais tangível, perceptível, particularmente a letalidade, né? A morte, execuções extrajudiciais. Mas esses fatos indicam um tipo de violência, de violação, que está mais associado à humilhação, não é? E a uma forma de exercício de um poder arbitrário absolutamente desprovido de qualquer intencionalidade prática profissional, não é? Sim. É uma espécie de dramaturgia da humilhação, é alguma coisa extraordinária. Você está fazendo esse relato, eu conheço relatos, denúncias e acompanhei muitas já
Bom, desde que eu comecei a estudar comportamento policial, segurança pública, desde os anos 80, desde os primeiros anos 80, então nós estamos diante de uma prática padronizada em certo sentido, Organizada. institucionalizada. É impressionante, eu não consigo controlar a minha indignação, a minha perplexidade, apesar disso ter se tornado tão comum, Sim, né? sim. E talvez o grande desafio é mobilizar a sociedade sobre esse padrão. Eu acho que tem um desafio ali macro. É ruim fazer gradações sobre violações, né? Mas tem o marco zero da violação, que é a morte, a execução, e estamos todos mobilizados para que haja um processo de perícia autônoma, que as perícias sejam realizadas, que as famílias tenham respostas sobre os homicídios, algo que já é histórico. Mas, diante de uma diminuição da letalidade nas últimas operações, na verdade, as operações aumentaram a letalidade e o número de operações diminuiu com o aumento da letalidade na maré. Então, a letalidade na maré aumentou em 58% comparado ao ano de 2024, e já nesse ano, em 8 operações, nós tivemos 7 mortos. Então, Perdão, esse ano você se refere a 2026, né? 2026. Então, até maio, a gente também tem um aumento proporcional muito grande, né? Então, cada operação teve uma morte e essas mortes não foram periciadas. Isso demonstra esse padrão. Só que no cotidiano do trabalho, da semana passada, na terça-feira, uma pessoa foi atingida, né? O que possivelmente foi um tiro à distância do blindado na direção de uma rua que tem ali um movimento de conflagração, né? E de apoio dos grupos. Então, o Caveirão atirou nessa pessoa e essa pessoa está internada ainda. Não teve investigação, não teve nada. A pessoa está internada no algo que os moradores relataram ser um tiro à distância que acertou o tórax de um homem negro de 32 anos. E ele está internado ainda. Isso é o padrão já, morte e letalidade. Diante disso, a gente acompanha outros padrões, que não traz para a sociedade uma ampla mobilização, porque os moradores entenderam ao longo do tempo que isso não mobiliza uma denúncia, não mobiliza um acesso à justiça, então a gente desconhece pessoas na Maré, em outras favelas, que tenha tido algum tipo de ressarcimento sobre algum furto, algum tipo de dano ao seu patrimônio durante a operação policial, apesar da gente fazer a mobilização para os moradores fazerem a denúncia, isso inexiste. E isso é um padrão de atuação na polícia. Então, a polícia vai entrar, na última operação não teve letalidade, teve esse homem que foi atingido, mas os policiais quebraram automóveis, invadiram lojas com mandato, bacana, está dentro da legalidade, mas quebraram todo o aparato patrimonial para entregar um mandato, cumprir um mandato, quebrou diversos itens dos comerciantes da Vila do João e Vila do Pinheiro, por exemplo, né? Então, para buscar a legalidade da sua ação, ela nunca é acompanhada de forma redonda, ela sempre vem acompanhada de padrões de violação. Então, quando a gente faz a visita semana passada aos comerciantes, tinha mandato, alguns em situações ilegais ali que eles vão procurar os direitos deles, mas concomitante a isso, a polícia quebrou tudo, xingou, ameaçou. Então, a gente acompanha esse movimento há muitos anos, e aí eu acho que a sua contribuição também é importante para essa troca para o nosso trabalho, tem uma dimensão cultural, que eu acho que perpassa o cognitivo desses agentes, então é algo que
para modificação, a gente vai ter que a sociedade civil, pesquisadores, acadêmicos, profissionais da área, a gente precisa montar um novo modo de formação dessas pessoas, senão não vai ultrapassar a mudança significativa de uma ação que seja profissional. Então, a gente... Você está se referindo a que polícia especificamente, nesse caso das invasões domiciliares? Falando assim, se eu te pergunto qual seria a polícia, professor Luiz, aí você poderia falar o BOP, mas não é o BOP, né? Não é só o BOP. É o BOP, o BAC, né? Que é e assustadoramente, nas últimas operações, a Torniquete, que é a da Civil, que acontece desde 2024, temos um número alto de violações a domicílios praticado pelo Batalhão Especializado da Civil, que é a CORE. Então, são Coordenadoria de Recursos Especiais, né? Isso, que, né, essa coordenadoria deveria estar ali apoiando um processo investigativo, né, para pensar também uma estrutura, um aparato bélico de segurança para o confronto e o enfrentamento ali aos grupos armados, mas também vem cumprindo reiteradamente um padrão de violação que, pelo histórico, pertencia somente à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que, inclusive, na nossa troca com o Ministério Público e os promotores da auditoria militar, um processo de encaminhar as denúncias e propor ações administrativas contra os policiais que descumprem a legalidade da ação é mais fácil de fazer junto à Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro do que junto à Corregedoria da Polícia Civil. E, ao mesmo tempo, as últimas operações, as maiores violações, a gente vem enfrentando e acompanhando a partir da prática da CORE, da Polícia Civil. Isso é algo para a gente pensar também. E o MP não tem tanta incidência junto à civil como tem, né, na Polícia Militar. Isso é um dado que a gente está tentando monitorar a partir dos nossos relatórios e dialogar com o MP para pensar caminhos de incidência, né, junto à Polícia Civil, no qual os nossos casos mais emblemáticos que acompanhamos das famílias, caso Marcos Vinícius, caso Maiara Oliveira, que são esses que a gente está trabalhando incidência política de forma macro, para mostrar o padrão de violação das polícias, a partir de operações da Polícia Civil, né? E tudo demonstra que foram violações a Maiara e ao Marcos Vinícius da CORE, né? Então, assim, é muito complexo. Tainá, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses relatórios, porque o trabalho que vocês estão fazendo, eu, claro, não conheço todas as experiências, são tantas Brasil afora, mas como vocês já têm esse pioneirismo e essa experiência acumulada ao longo de muitos anos e têm se dedicado, inclusive, à inovação no modo de produzir materialidade tanto quanto possível, não é? Para facilitar ou viabilizar o curso de denúncias para que elas, de fato, cumpram algum objetivo prático, alcancem alguma finalidade prática. Então, eu acho que é muito importante que você compartilhe conosco, com quem estiver nos assistindo e comigo, alguns detalhes da produção desse relatório, a metodologia que vocês usam. Mas antes, eu queria que você me dissesse qual é a sua opinião a respeito das consequências indiretas, mesmo que sejam, da ADPF 635. Você acha que houve alguma mudança no comportamento do Ministério Público ou das corregedorias
ou mesmo das ações policiais, depois de todo o debate em torno da DPF, de tudo que aconteceu? A experiência, né, desse acompanhamento após o dia 3 de abril, após o julgamento, de fato, há uma nova forma de entrada deles nesses territórios, né, principalmente na Maré. Desculpe, julgamento você se A refere DPF à 635. DPF. Isso. Então, o julgamento aconteceu em 3 de abril e desde daí a gente vem acompanhando como vai ser, né, essa mudança aí de ação da polícia. Então, acho que a DPF cumpriu o seu lugar de diminuir a letalidade policial no estado do Rio de Janeiro. Então, isso é algo que a gente não pode deixar de reiterar, a importância dela para salvaguardar a vida das pessoas. Isso é um fato e um dado muito importante. Mas, ao mesmo tempo, acho que o norte aqui da nossa conversa é o instrumento jurídico não muda a cultura e a conduta das pessoas. Então, algo que cai na DPF 635, e a gente já vê o rebatimento logo no próximo mês, são as ações com helicópteros sendo utilizados como plataforma de tiro. Então, é algo que a sociedade civil colocou ali, né, como medida cautelar e foi respeitada durante a pandemia. E agora, no julgamento final, né, lá em 2025, no julgamento final, em abril, cai. Né? Então, o helicóptero pode ser usado nas operações policiais. E aí os movimentos sociais vão trazer esse lugar da plataforma de tiro e plataforma de terror, no sentido do aparato bélico ali, sobrevoando casas, escolas, já nas primeiras horas da manhã. E no mês de maio, entre maio e junho, a gente acompanha uma ação na qual esse aparato bélico faz mais de 240 tiros do alto na região da Vila do Pinheiro. E esse fato foi contabilizado pela sociedade civil, pela Redes da Maré, nesse trabalho que a gente faz do acompanhamento das operações policiais, que eu vou explicar, para falar um pouco dessa produção dos relatórios. Então, a gente acompanha um movimento de descredibilização da DPF 635, e um instrumento jurídico não faz com que um padrão de atuação seja reiterado e repetido por esses agentes, mas tem um limite. Acho e venho pensando com a nossa equipe e a partir de reflexões com as pessoas que estão pensando isso, né, com a própria Eliana Souza, que é a nossa diretora fundadora, que tem um avanço com a DPF, mas a gente precisa realizar a mobilização social sobre esse instrumento, sobre as medidas que ali constam, senão é só mais um papel. Então, como a gente trabalha a mobilização comunitária, a mobilização territorial, a mobilização social, com dados, elementos, para dizer para o morador que ele pode reivindicar esse direito e essas medidas que ali constam. Possivelmente, professor, a Operação Contenção, que resultou no maior massacre, né, do estado do Rio de Janeiro, né, a chacina da Penha Alemão, aconteceu, 120 mortes, né, com todo ali um padrão de que eles deveriam, os policiais, os agentes de segurança, deveriam estar munidos das câmeras corporais, né, e agora tudo que vem sendo documentado demonstra que foi desligada, que a bateria caiu. Então, a câmera corporal é um ganho da DPF 635, mas se não tem uma cultura, uma mobilização para que esses servidores utilizem desse instrumento, cai por terra. Então, mesmo a câmera corporal não pode ter mitigado, eu acho que poderia ser muito maior esse massacre, sinceramente falando, mas mesmo assim, né, mesmo tendo um instrumento jurídico da Suprema, né, do Supremo Tribunal Federal, do STF, a Suprema Corte, foi desligado as câmeras.
Então, não é só estar no papel. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade civil pôde se pautar tanto da DPF 635 como de instrumentos já promulgados, né, diante da defesa intransigente dos direitos humanos, como um instrumento jurídico que trata de Nova Brasília e coloca o Estado do Rio, o Brasil, no banco dos réus para dizer o que deveria ser feito durante uma operação policial. Acho que a DPF soma isso, né? Não dá descanso ao Estado do Rio de Janeiro desde então. Então, a sociedade civil se une para se mobilizar e demonstrar que foi uma chacina, que foi um massacre. E no mesmo mês, no mês seguinte, a sociedade civil consegue uma audiência pública com o ministro Alexandre de Moraes, que vai também levar o processo de criminalização das famílias que estavam ali recolhendo os corpos. Então, tem um movimento de resposta muito rápido da sociedade civil, e na nossa leitura, esse movimento de resposta da sociedade civil é também a partir desse instrumento jurídico, do julgamento da DPF 635, e que a gente vem, e que a sociedade vem acumulando nos últimos anos, sabe? Então, tem um lugar ali do impacto traumático, porque, de alguma forma, a gente sai de Brasília esperançoso que agora algo vai embarrear a ação do Estado diante a segurança pública, e acontece o maior massacre no mesmo ano em que o instrumento jurídico foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, tem uma discrepância do que é normalizado, formalizado, e da agência dessas ações que acontecem no território, que é feita por homens, por uma sociedade que ainda é muito conservadora, né, diante do direito do outro, e esse outro, quando se trata de favelado, né, dos moradores de favela, das populações pobres da nossa cidade, da população negra, isso decai. Então, a desumanidade, ela decai tanto que o instrumento jurídico não fortalece esse movimento em si, né? Então, é aí que entra esse lugar, que o instrumento jurídico sem mobilização comunitária fica muito em aberto. Acho que esse é o grande desafio para nós todos nesse ano, inclusive nesse ano de eleição, né, 2026. E quanto à metodologia que vocês usam, Tainá, você poderia falar um pouquinho? Isso. Esse trabalho consolidado, né, com essa metodologia do acompanhamento em loco das operações policiais completa uma década esse ano de 2026. Então, é o trabalho de acolhimento, atendimento e acompanhamento das famílias vítimas da dinâmica da violência armada, como um todo, em principal a violência de Estado, e um monitoramento à sistematização dos dados e a documentação das evidências, a partir do plantão de operação, que reúne profissionais multidisciplinares, assistentes sociais, advogados, cientistas sociais, pedagogos. Em dia de operação policial, a Redes da Maré abre as suas portas para acolher a demanda do morador e realizar esse monitoramento, seguindo protocolos ali de segurança para a equipe. Mas a Redes abre nesse dia para fazer esse monitoramento em loco das ações dos agentes de segurança das polícias. Então, isso tudo, né, pensando o horário da abertura do plantão, que já começa nas primeiras horas da manhã. Então, 5 horas da manhã, essa equipe já começa a receber as mensagens e acompanhar as mensagens dos grupos de moradores. Logo depois, a organização para a abertura do prédio da Rede da Maré, e o recebimento das primeiras denúncias e relatos de violações. Esses relatos de violações são encaminhados há 4 anos, mais ou menos, com a consolidação do plantão da DPF 635. Então, a partir das denúncias que recebemos, a gente encaminha para o plantão da DPF 635.
e vai E consolidando quem isso. atua nesse plantão? Desculpe, O plantão quem da participa? DPF 635, para quem nos ouve, é um canal que foi organizado pelo MP, o Ministério Público Estadual, que é esse órgão, né, que tem o dever aí de fazer o controle externo da atividade policial. Então, foi uma demanda dos movimentos sociais e foi concretizado. E esse número de WhatsApp recebe as denúncias dos moradores, da sociedade civil, e o promotor plantonista faz esse controle, né? E muitas vezes a mitigação de algo que poderia vir a ser uma violação maior. Então, em alguns casos, há o repasse da denúncia de um cárcere privado, de um movimento de tortura. Esse plantão consegue fazer contato com o comando que está no território. Algo que esse plantão deveria fazer e não faz é a mobilização para que haja perícia de local. Então, o trabalho que nós fazemos são mais de 167 mortes até maio de 2026, dentro dessa uma década de monitoramento, com a realização de apenas uma perícia, com a realização de apenas uma denúncia e 16 perícias. Isso é muito baixo, né? Então, apenas uma denúncia que foi feita a partir de um pedido no plantão do plantão da DPF 635, que resultou a denúncia do caso Jefferson, que é o primeiro caso denunciado da Maré, que foi o jovem morto pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em plena luz do dia, em 2024, no dia 8 de fevereiro, que foi uma quinta-feira de carnaval, já organizando aquele preparo pré-carnaval, no qual os moradores estavam reunidos na Brasil, na Avenida Brasil, que é a principal via que está ali no entorno da Maré, mobilizando para que a operação cessasse para as famílias irem buscar seus filhos na escola. Era o período que estava tendo baile de carnaval e a operação começa a partir das 9h40 da manhã. Então, um grande número de crianças, né, já estavam ali dentro das escolas. Então, o Jefferson ele é morto num momento de mobilização comunitária nessa próxima Avenida Brasil. Então, a gente consegue mobilizar a perícia a partir do plantão da DPF, mas a gente entende que a perícia foi em tempo hábil ao local, porque era um local fora do miolo da favela. Isso é muito grave. E, Tainá, quando você diz houve uma denúncia, você está se referindo não às denúncias da rede, ou da rede da Maré, ou da população, mas está se referindo, suponho, à denúncia formalizada pelo Ministério Público, Exato, certo? exato, porque eles deveriam fazer a denúncia de todos os casos de letalidade policial, Claro. né? Comprovadamente, então precisa da perícia. Então, a perícia é um nó que não existe para as letalidades que acontecem dentro do território, e logo eles não vão ter elementos para formalizar a denúncia. O que a sociedade civil vem fazendo há todos esses anos é munir essa instituição de elementos, as mães, né, recolhem as evidências, levam à delegacia, levam ao MP, e mesmo assim, né, a descaracterização de que essas evidências colhidas pela sociedade civil servem como base para criar os elementos possíveis para os promotores fazerem o trabalho dele, que é investigar. Quem tem que demonstrar se serve ou não são os promotores, mas esses casos demoram a entrar num processo de investigação. É muito parco, né? Demora muito tempo. Então, os casos de criança que mobiliza toda uma sociedade, como o caso Marcos Vinícius, completa agora, dia 20 de junho, 8 anos em investigação e que ainda não resultou uma denúncia. Então, o caso Jefferson, ele resulta uma denúncia em apenas uma semana, mas porque chamou a atenção, foi meio-dia, foi na porta da favela,
teve uma mobilização grande da sociedade civil, e a gente tinha também um lugar ali, né, de muitos dos últimos anos, de mobilizar a partir da DPF. Então, assim, teve esse ganho, mas é uma denúncia diante de 167 mortes. É muito grave. Quanto à violação à casa, vocês fotografam a casa quando são chamados pelas famílias atingidas? Vocês fazem um Isso. acompanhamento desse tipo? Isso. Então, dentro desse acompanhamento, que envolve o acolhimento e o atendimento das famílias, o acolhimento das suas denúncias e reclamações sobre as práticas dos policiais, a gente desenvolve a buscativa, que é uma espécie de pesquisa de campo, em que nós vamos até as ruas mais violadas, as ruas das famílias que nos procuram, e vamos até as casas e fazemos os registros, a coleta de evidências, os vídeos, o relato das informações enviadas pelos moradores afetados. Tudo isso constitui um relatório qualificado que é enviado trimestralmente, semestralmente para o MP. Em operações com mais violações e mais drásticas, né, as operações mais emblemáticas, a gente consegue reunir em tempo hábil o relato dessa operação, somente dessa operação, e enviamos diretamente para o grupo especializado em segurança pública, que é o GAESP, do Ministério Público, para o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e também para outras instâncias de direitos humanos, as instituições parceiras que queiram acessar os relatos. Então, os relatórios preservam a individualidade de cada vítima, e a partir do movimento dessas vítimas, a gente divulga, né, e vai dimensionando. Mas o que a gente quer com esses relatórios é mostrar o padrão de atuação da polícia. A gente queria muito que esses relatórios e essa forma que monitoramos o padrão de atuação da polícia alcançasse algo a partir não do processo individual ao policial. Isso é muito importante, precisa ter, porque eu acho que é pedagógico um policial, né, sofrer sanções administrativas, penais, para que interrompa. Eu acho que tem um processo pedagógico nesse lugar. Então, se não existe policiais denunciados por invadirem casa e por matarem pessoas, desfazerem cenas de crime, todo o batalhão vai continuar repetindo esse padrão, porque não acontece nada. Então, acho que deveria ser pedagógico as sanções administrativas penais desses agentes. Isso é uma coisa. A outra coisa é, esses relatórios têm que ter um uso maior. E a gente vem dialogando com os promotores da tutela coletiva, e em todo o diálogo demonstrando que fazemos isso há uma década a gente monitora a violação a domicílio, e todo ano acontece a mesma coisa. Então, os nossos relatórios, os nossos boletins, que toda essa metodologia de trabalho, o acolhimento, o atendimento às famílias, o monitoramento das ações, a sistematização e documentação e coleta de evidências das violações também conformam o nosso relatório, que é o Boletim Direito à Segurança Pública na Maré, que está fazendo 10 anos, né, esse trabalho do projeto De Olho na Maré. E o projeto do Maré de Direitos, que é esse que acompanha as famílias. Então, são dois projetos estratégicos que compõem esse trabalho do Eixo Direito e Segurança Pública, e do ano passado para cá, a gente está consolidando também o Maré por Justiça, que é esse projeto que sofistica toda essa metodologia, e a gente está trabalhando a reconstrução dos casos. A gente não vai conseguir trabalhar casos individuais, a gente quer demonstrar que há um padrão,
na letalidade policial, que há um padrão na realização das violações a domicílio, né? Que há um padrão no desfazimento das cenas de crime, para que sirva pedagogicamente para essa mudança de cultura, de estrutura. E nesse movimento também a gente se aproximou agora da PUC Rio, do Núcleo de Direitos Humanos, e construímos a nota técnica sobre as barreiras de acesso à justiça. Então, dentro desse trabalho, a gente vem dialogando com a academia, e essa experiência com a cátedra é uma dessas, para falar a partir da voz acadêmica, dessa articulação acadêmica, que também dá legitimidade, e pensar possibilidades de incidência nessa mudança de prática. Então, com a nota técnica da PUC, que vai estar para sair, quero dividir isso com vocês, vamos colocar no site e tudo mais, a ideia é criar um GT de realinhamento de fluxo da prática do MP, do Ministério Público Estadual. Então, a gente vem conversando com os promotores e a ideia é conversar sobre as barreiras de acesso à justiça, de forma qualificada, sistematizada, com o Núcleo de Direitos Humanos da PUC e com o trabalho que é reconhecido da Redes da Maré. Isso é um grande desafio. A gente está sentando com promotores do Ministério Público, professor Luiz, para dizer para eles que o fluxo de acolhimento e atendimento das famílias não é assim que se faz, né? Que formas a gente cria um grupo, um movimento para mostrar para esses promotores que o fluxo das denúncias não está adequado. E vocês também têm relações com a Universidade Federal Fluminense, a UF, não tem? De Exato, apoio, né? exato. Além da PUC, além da Da cátedra. PUC, da cátedra, e esse trabalho do Maré por Justiça, que eu ia trazer mais elementos da reconstrução, ele é a partir de um movimento do grupo Novos Ilegalismos da UF, né? Coordenado pela professora Carolina Grillo e pelo professor Daniel Irata, que vem pensando instrumentalização da sociedade civil a partir da metodologia da forense architecture. Então, a partir de uma instrumentalização das ferramentas de análise forense, né, é possível fazer a contranarrativa dos casos. Então, o GENI está hoje apoiando o projeto Mirante, que é um projeto de reconstrução dos casos de letalidade policial junto à Defensoria Pública e liderando o projeto Construindo Ferramentas, que tem a parceria com a Redes da Maré, e a gente está aí num processo de formação de 3 jovens negros nesses instrumentos da arquitetura forense, e esses jovens faz a reconstrução desses casos. Então, a gente já tem 2 produtos que a gente pretende muito divulgar, né, que é a reconstrução do caso Maiara Oliveira, que foi ferida, né, por um tiro de fuzil no dia 20 de outubro de 2020, e a Maiara perde o bebê de 4 meses, e a operação policial do dia 26/11 de 2025, que mata 3 pessoas, incluindo o Bruno Paixão, que é um trabalhador quejeiro de uma família super tradicional do Fogo Cruzado, uma das comunidades ali da Maré, e Bruno Paixão é executado durante uma operação da Polícia Civil, pela CORE também, e o local não é resguardado, não é feita perícia, mas 2 pessoas também são mortas nessa ocasião, e a gente faz a reconstrução dessa cena, desse dia, né, de uma operação que atinge a UFRJ, atinge um menino de 12 anos na escola, e tem execução de 3 pessoas. Esse caso também está sendo utilizado, essas ferramentas, essa reconstrução, que é feita com o apoio do trabalho do GENI da UF e a Rede da Maré, vem servindo para a gente mobilizar e sensibilizar
o Ministério Público Estadual. Então, a gente demonstrou esse vídeo para o promotor que está com o caso do dia 26/11, por exemplo, num processo de sensibilização. A gente não sabe se vai ser utilizado como prova, mas demonstrar com elementos concretos, com vídeo, com áudio, com esses elementos que a arquitetura forense nos fornece, é uma forma também de mobilizar e sensibilizar o sistema de justiça. E a gente quer muito pensar formas de mobilizar os agentes de segurança. Retornando ao caso da violação ao domicílio, eu fico impressionado, Tainá, porque quando os debates se dão em torno do enfrentamento bélico, enfrentamento armado, do confronto, os argumentos nós os conhecemos bem, né? E eles sempre acusam aqueles que eventualmente venham a ser vítimas de terem sido responsáveis por covarde reação, ou por, enfim, por iniciativas covardes e criminosas, e então eles apenas reagiriam promoveriam digamos, a justa reação àquela iniciativa criminosa, e toda, digamos, a disputa da narrativa ou da reconstrução dos fatos, na verdade, se dá a partir disso. Mas quanto à violação ao domicílio, nós temos uma situação muito diferente e que demonstra uma espécie de generalização do estigma e do repúdio, porque parece que é potencialmente toda a comunidade, toda a população local que está definida como o inimigo, né? Representando o inimigo. Porque ali você não tem ninguém armado, você não tem uma caracterização de envolvimento ou cumplicidade com o crime. Nós estamos falando de muitas casas que são invadidas pelos motivos mais diversos, né? Mas não porque haja ali alguma conexão entre as pessoas e a criminalidade. E isso significa o seguinte: é uma espécie de padrão de comportamento, como você está mostrando, que pode ser realizado no território, na comunidade, contra a população, como se nós tivéssemos uma invasão colonial a uma população inimiga, né? Um território inimigo. Não é mais a questão de um criminoso ou outro. Esse trabalho, portanto, bom, é tão importante isso que vocês fazem nas diversas esferas, e eu acho muito, muito relevante que ela se estenda também às violações domiciliares. E aí, duas perguntas para nós concluirmos. Haveria possibilidade de, porque você conhece tanto e a experiência é tão rica, nós podemos ficar falando horas, mas para concluir, duas perguntas, Tainá. Uma delas sobre a mídia. Você falou do boletim, mas vocês desenvolvem alguma prática mais ou menos permanente, de modo a fazer chegar a toda a mídia o que vocês encontram, ou há uma seleção de canais que são mais confiáveis, enfim, como vocês tratam a questão da divulgação, além do boletim? E há outras ONGs ou outras entidades, Brasil afora, no Rio de Janeiro, que estão desenvolvendo práticas similares e que dialogam com vocês? Sim. Essa divulgação da mídia é algo que a gente vem se estruturando cada vez mais. Hoje, quando acontece alguma operação policial, há redes, hoje não, né? Há muito tempo, né? Sobretudo a partir da figura da Eliana, é convocada da opinião a pensar. Então, nos últimos anos, a gente vem estruturando essa parte da comunicação institucional para capilarizar e divulgar melhor esse trabalho e o impacto das operações policiais. Então, não sei se vocês vêm percebendo, e aí para quem nos escuta também, uma mudança da mídia falando do impacto na educação e na saúde quando tem uma operação policial.
Então, hoje tem uma operação policial e, independente de ser na Maré ou não, há uma divulgação do número de escolas fechadas, do número de pessoas que ficaram sem atendimento à saúde. Isso é um trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo, né? A partir de um ponto de inflexão de olhar ali esse território, e não é só a letalidade, não é só o tiro, as pessoas estão com seu ir e vir impactado, a saúde está fechando, as escolas, não adianta a Maré hoje ter 49 escolas municipais e todas serem impactadas durante uma operação policial. Então, enquanto o direito à segurança pública não for efetivado, a educação e a saúde, que são esses direitos fundamentais e mais básicos na concepção do morador, vai sempre não ser garantido ou ser garantido sem a qualidade que merece nesses territórios. Então, a gente vem percebendo, a partir desse trabalho de pesquisa e monitoramento dos impactos da segurança, não só na vida dos moradores, mas nas políticas públicas, também uma mudança na narrativa. Isso impulsionado também, passando para o final da pergunta, mas indo e voltando, com esses parceiros que vêm trabalhando com isso também há muito tempo, né? Impulsionado também por essa experiência da rede, que é o SESEC e o próprio Fogo Cruzado. O Fogo Cruzado está monitorando os impactos da violência a nível metropolitano, né? Na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro e em outros estados do Brasil. Isso é muito importante. O diferencial da Rede da Maré, que é o acompanhamento em loco, e a gente consegue qualificar melhor os indicadores. Então, a gente tem quantos dias fecharam as escolas, quantos dias fecharam os postos de saúde, qual o impacto geral nos alunos, e, a partir disso, o impacto na vida letiva desses alunos e incidir nas políticas públicas, que é o que a gente tem hoje, a luta aí nacional para garantias dos 200 dias letivos, entendendo que, em média, durante um ano, os alunos da Maré perdem mais de 30 dias letivos de aula. E o básico para ser garantido são 200 dias letivos, para que eles cumpram ali dentro do mínimo, né, para alcançar ali a qualidade educacional. Então, os alunos da Maré já perdem mais de um ano, se comparado a qualquer outro aluno do asfalto. Qual o impacto disso a longo prazo, né? Um ano, você diz ao longo do tempo, né, em que Ao vocês longo do acompanham. tempo. Então, hoje a gente terminaria o ensino fundamental em 14 anos, se a gente for pensar básico e fundamental. Os alunos da Maré perdem mais de um ano. Então, se comparado a qualquer outro aluno da cidade fora da favela. Então, a mídia vem comprando também esse debate. Eu acho que isso é um impacto muito importante na mídia. Em dia de operações, a gente também vem organizando notas de posicionamento e, para além da mídia, volto a falar dessa questão da mobilização territorial, a gente vem trabalhando com campanhas sobre o direito à segurança pública. E uma campanha muito especial, muito bacana, foi a partir de 2016, né, e a sua ampliação em 2021, que era uma fita, um adesivo que se colocava na casa do morador, né, e era somos da Maré, temos direito, e colocando ali para o policial não entrar, informando que ali tinha direito e que o morador sabia dos seus direitos. Até hoje as pessoas pedem essa etiqueta para colocar no domicílio. E aí a gente quer muito voltar para esse debate da violação a domicílio para demonstrar, de fato, o como a gente precisa ainda debater sobre o direito à segurança pública para os moradores. E agora a mídia divulgou a pesquisa que também estamos envolvidos, que é o que pensam os moradores de favelas sobre as operações policiais, que é uma pesquisa em conjunto, Maré, Rocinha, Alemão e Penha, que o resultado ali geral, 73% dos moradores de favela informam que são contra as operações policiais, são contra a forma como as operações policiais acontecem. E dentro dos motivos, os motivos elencados, o que mais aparece é o ir e vir,
o interrompimento do ir e vir, o padrão de atuação da polícia diante dessas pessoas, então a forma como essas pessoas são acionadas, né, humilhadas a partir dessa dimensão da violência verbal e psicológica, e um dos pontos que mais aparecem é a violação domiciliar. Então, os moradores de favela são contra as operações policiais, porque as operações policiais trazem diversos padrões de violações ao seu cotidiano. Então, uma pesquisa importante também que está na mídia, a gente quer trabalhar ela dentro das nossas narrativas, porque elas elaboram muito bem, ela sai logo depois, começa a ser feita um pouco depois do massacre da Penha, e ela foi lançada tem mais de um mês, né? Tem pouco tempo, vai fazer um mês agora do seu lançamento, foi lançada dia 18 do mês passado, e ela traz elementos importantes sobre isso aqui que a gente trouxe. E capilariza, né? Não é só sobre a maré, é a percepção dos moradores de favela sobre a forma como as operações policiais acontecem. E ela deveria servir para incidência na polícia. E a polícia, né, os agentes, as secretarias informam que não reconhecem a metodologia das nossas pesquisas e dos nossos trabalhos, em vez de reconhecer como uma forma de impulsionar a mudança de prática, né? Eles não reconhecem. Não, essa pesquisa é muito importante também. E, aliás, se você pergunta a uma pessoa se ela é a favor da paz, do respeito à legalidade, respeito aos outros, ou ela é a favor do crime armado, né, da tirania que se exerce sobre comunidades e territórios, a pessoa vai dizer, bom, eu sou a favor, claro, da paz, da ordem respeitosa, etc. Você, então, é a favor das operações policiais, quer dizer, do trabalho policial? Sim, sou a favor do trabalho policial. Ah, mas e quando morrem pessoas? Bom, elas provavelmente estavam envolvidas com crime, ameaçaram, resistiram à ação policial, e aí, em legítima defesa. Bom, se a narrativa for essa, a gente já tem o resultado, né? Agora, quando você conhece a realidade, sabe como acontecem as operações, como é que elas são conduzidas, as implicações disso e os resultados, inclusive quanto à segurança pública, aí a avaliação é totalmente diferente, né? Porque nós estamos diante de casos concretos que não podem ser esgotados em algumas palavras, aquelas, né, genéricas e assim, coloridas, né, douradas, digamos assim. Tainá, para a gente poder continuar conversando, eu sou muito, muito grato, não só pela entrevista, mas por tudo que você tem feito com os seus e suas colegas, companheiros e companheiros da Rede da Maré, que envolve também essas redes suplementares, né? Essa pesquisa que nós estamos conduzindo na cátedra, com o apoio da FAPERJ, no âmbito da UFRJ, tem o propósito de contribuir mais um grão de areia. A gente faz o esforço de dar uma contribuição, por menor que ela seja, e a gente não pode desistir a despeito do insucesso, porque, a rigor, essa luta já tem décadas, né? E, no agregado, nós continuamos diante da mesma situação pavorosa, né? Que é essa nossa, que reitera o racismo, as desigualdades de classe, de território a cada momento. Mas é muito importante, até para alimentar a nossa esperança e nossa disposição de continuar trabalhando, o que você trouxe, os ganhos pontuais, que parecem irrisórios, porque a realidade no conjunto é tão tenebrosa, mas que podem fazer diferença no futuro, que começam a fazer diferença, e a gente certamente só sentirá diferença quando esses passos se combinarem, né, produzindo um efeito mais amplo. E a gente tem que apostar nisso, né? Senão a gente recua para a inércia, para o imobilismo, para a depressão, né? Que acaba sendo cúmplice dessa situação. Então, super obrigado, e essa conversa continua, vamos dar sequência a isso.
Com tá bom? certeza. Eu queria só deixar uma conversa, né, que eu acho que essas iniciativas, assim como a cátedra e esse trabalho que a rede vem desenvolvendo, são fundamentais para a sensibilização do sistema de justiça e das políticas dos atores, dos agentes que conduzem a política de segurança. Então, a gente está aí num momento de pensar também formas de ultrapassar esse distanciamento. Acho que você foi fundamental para pensar isso historicamente. A condução de alguns grupos da UF, né? Professor Michel Misser, professor Roberto Cante de Lima. Como é que a gente reúne de novo esses formatos, né, da academia, da sociedade civil, para a mudança mesmo dessas concepções, né? Então, acho que é um grande desafio nosso, e acho que o trabalho da cátedra serve para isso também, assim como o nosso da Redes, e assim como de tantos outros. Então, agradecer também essa organização toda que vocês estão fazendo, tá bom? Ótimo. E a nossa patrona, né, que deu o título à cátedra, Patrícia Scioli, nos deixa esse legado, esse Exato. exemplo, né, essa inspiração. Ela é um caso raríssimo de representante da justiça, uma juíza, né, e que acabou tragicamente, né, assassinada por aqueles que ela, bom, culpabilizava, né, Exato. nas E suas dentre os grandes decisões. desafios, professor, com o Ministério Público, engraçado, né? O, o profissional ali, o promotor que mais escuta, né, e está próximo à sociedade civil é o promotor Paulo Roberto. Então, como essa experiência da Patrícia Scioli mobiliza também mudanças de prática, e tenho certeza que ele já citou isso várias vezes, inclusive no documentário, que ele também é mobilizado por esse fazer, essa impulsão, né, de defesa intransigente dos direitos humanos que a doutora Patrícia Scioli tinha, e acho que retomar a experiência profissional da Patrícia Scioli, a experiência de vida dela, pode fazer com que a gente ultrapasse aí essas barreiras do acesso à justiça. O Paulo Roberto trabalhou com a Patrícia, né? Era Exato. parceiro do trabalho da Patrícia. Obrigado, Tainá. Um abraço para Tchau. você, tudo de Que bom. precisar, estamos aí. Obrigada, beijo. Beijo.